Olá, gente linda! E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o que você pode fazer com a sua alimentação pra melhorar a sua acne. Espero muito que gostem e vamos pro vídeo. E antes de mais nada, só pra lembrar, tá rolando sorteio lá no meu Instagram. Eu vou deixar aqui a foto e o link aqui embaixo. Vocês podem correr lá participar. Que é um kit de maquiagem, tem necessaire, tem carteira, tem kit de cílios, tem iluminador, tem bronzer de pó branquinho pra clarear o rosto, tem batom, tem muita coisa legal, então corre lá participar. Então, pra quem não sabe, eu sou nutricionista e eu sempre gosto de trazer dicas de nutrição aqui pro canal porque eu sei que vocês procuram bastante, vocês pedem muito lá no Insta. E aqui nos comentários do YouTube também. E um tema aqui no meu canal é muito frequente é cuidados com a pele, acne, cravos, e muito disso tá relacionado com alimentação também. Inclusive eu já pedi pra vocês dicas, enfim, nos comentários sobre pele, e muita gente falou sobre alimentação. Então eu queria explicar um pouquinho pra vocês como é que funciona. A nossa pele, ela tende a produzir óleo, né? Então, esse óleo pode virar uma acne, pode virar um cravo, esse óleo em excesso. E essa produção em excesso de óleo pode estar relacionado a questões hormonais. Então, às vezes, se você tem questão hormonal, por exemplo, ovário policístico, ou está passando por aquele processo de puberdade, enfim, talvez a alimentação, ela vai ajudar, mas ela não pode ser o fator principal, porque muitas vezes o hormônio está relacionado com isso. Às vezes a tua alimentação pode ajudar essa questão hormonal também, e ela pode amenizar a acne de uma maneira geral. Se você não tem questão hormonal, a sua acne é simplesmente, por exemplo, uma acne adulta, ou uma acne que não tem relação hormonal, o fato da alimentação é mais importante ainda, porque ele pode ser mais decisivo nessa questão. Agora, vamos à questão. Quais são os alimentos que provocam acne? Na verdade, nenhum, tá? Não existe um alimento que vai provocar a acne. Muita gente fala do chocolate, fala do leite, fala dos doces em geral, né? O que acontece? Quando o alimento é industrializado, principalmente, tem muito açúcar, muito conservante, muito corante ou muito sódio, enfim, eles tendem a ser alimentos inflamatórios quando eles são ultraprocessados. Então, por exemplo, os embutidos, eles entram nessa categoria, alimentos congelados, os doces em geral. Aí acaba tendo chocolate também, tá? Porém, se o chocolate fosse chocolate 70% cacau, com menos açúcar, ou chocolate de uma qualidade um pouco melhor, porque a gente sabe que infelizmente esses de mercado acabam não sendo tão bons de questão de qualidade nutricional. Mas se fosse, por exemplo, um chocolate meio amargo, enfim, não é o cacau o problema do chocolate, tá? O problema do chocolate tá na gordura e no excesso de açúcar que ele tem. O que acontece? Os alimentos ultraprocessados, eles são inflamatórios, então eles vão te inflamar. Sendo a questão de acne, porque a acne é uma inflamação, então ele pode, por exemplo, se você teria um cravinho com uma alimentação inflamatória, você pode ter uma espinha no lugar do cravo. Então é isso que pode acontecer. Ou em qualquer outro motivo. Por exemplo, eu tenho uma feridinha, um cortezinho, ela pode ser que aumentou ou demorou um pouco mais pra cicatrizar. Ou pode ser herpes, alguma outra coisa que seja inflamatória, pode ser por conta da alimentação também, tá? Porque daí vai baixar a tua imunidade, enfim, e pode ser que aconteça essa questão. Quais são os alimentos que a gente tem uma certa noção, então, que eles são um pouco mais inflamatórios e que podem ter relação? Como eu falei, os ultraprocessados, enfim, todos esses alimentos que são muito empacotados. Então, como eu falei, até o miojo, né, esses macarrão instantâneo, coisa congelada, esses stickers, esses nuggets, isso é horrível pra pele, enfim, pra inflamação em geral, né? Outra coisa que entra também, muita cafeína. É o meu café que vai ser o problema. Se tomar muito café o dia inteiro, o tempo inteiro, pode ser que seja um problema sim. A cafeína também está presente em alguns chás, tipo chá preto, chá verde. Por exemplo, chá verde é uma coisa muito boa, porém tem muita cafeína. Muita cafeína pode provocar inflamação também. É tudo questão de dosar também. Porém, uma coisa que ninguém lembra, mas que tem muita cafeína, é o refrigerante. O chocolate também tem bastante, mas o refrigerante ele ganha do chocolate. Então o refrigerante ele seria inflamatório sim. Como eu falei, os embutidos também, e a carne vermelha em excesso também pode ser inflamatória. E uma coisa que é muito inflamatória é o glutamato monossódico, que é aquela coisinha que vem dentro do shoyu, sabe? Ou que tem gente que usa como tempero, enfim. E vem em temperos prontos também, então aqueles caldinhos de cubinho, aqueles temperos de pozinho. Também tem glutamato monossódico, que pode atrapalhar sua acne também. E uma outra coisa que é inflamatória é a pimenta. Por que eu tô falando dos inflamatórios em geral? Porque não existe nada comprovando exatamente que, por exemplo, tal alimento faz mal para a pele. A gente sabe que eles são inflamatórios e que a acne é uma doença inflamatória também. Então você comendo alimentos muito inflamatórios, você pode inflamar ainda mais a sua acne, tá? Existem algumas informações sobre a correlação do leite também, porque o leite acaba sendo um pouco inflamatório. Principalmente o leite de caixinha, porque ele vai ter muitos conservantes e muita coisa ali também. O leite de saquinho ou leite in natura, que você, por exemplo, pega de uma vaquinha lá e ferve, enfim, não vai ser tão inflamatório assim. Então é tudo questão de ver, sabe? Não é todo leite que vai ser
super inflamatório, vai fazer mal pra pele. E pode ser que ele faça mal pra algumas pessoas pra pele, pra outras pessoas ele não faça mal pra pele. Então também é questão de avaliar. Apanhado geral dos inflamatórios: ultraprocessados, embutidos, temperos prontos, enfim, a pimenta também. Ricos em cafeína, aqui entra o chocolate, refrigerante, muito café e até muito chá preto, por exemplo. Muitos doces também, porque o açúcar ele pode em excesso ser inflamatório também, tem que dar uma cuidada com isso. E outro inimigo também inflamatório e inimigo da acne são as frituras em geral. Então dá uma seguradinha, prefira comer uma coisa mais grelhada, mais cozida, mais assada. E a fritura, por exemplo, se você quiser fazer uma fritura falsa, poderia fazer um grelhado e colocar ali um pouquinho de manteiga ou um pouquinho de azeite de oliva para dar uma grelhadinha com um pouco de gordura, sem ser aquela fritura que enche a panela, bota o negócio lá e empapa na gordura. Essa fritura de imersão, ela poderia, essa que enche a panela de gordura, enfim, de óleo de cozinha normalmente, aí ela vai ser bem inflamatória e pode prejudicar bastante a sua pele. E a carne vermelha e o leite em muito excesso. Agora, eu sei quais são os inflamatórios e o que eu posso fazer para controlar, porque às vezes eu vou querer comer um alimento inflamatório. Existem alimentos anti-inflamatórios que eles vão ajudar a diminuir o quadro inflamatório do seu corpo e também da sua acne. E, por exemplo, se você for comer algum alimento inflamatório, você pode comer um anti-inflamatório junto para ajudar a dar uma compensadinha ali no meio. Quais são os anti-inflamatórios? Frutas em geral, principalmente as frutas bem coloridas, tipo vermelhas, as laranjas, as cores laranjas, tá? Então, tipo assim, mamão. Aqui entra a hortaliça também, tá? Então, tipo assim, cenoura, abóbora, o repolho roxo, a berinjela, tudo que for muito colorido, hortaliças e frutas em geral, que foi muito colorido, eles vão ser muito antioxidantes, o que vão ser anti-inflamatórios também. Entra também as frutas vermelhas, entra as roxas, né? Tipo a uva, então a mirtilo, que a gente não tem muito aqui, entra o morango, sabe? Esse tipo de coisa também. A maçã também entra. Mas na verdade tá valendo qualquer fruta. Ai, mas o limão não é tão colorido assim e tal. Ah, mas ele é verde até. Mas, por exemplo, qualquer fruta tá valendo, sabe? O abacate é super anti-inflamatório. Então, na verdade, todas as frutas, elas vão ter algum antioxidante ali, elas vão ser anti-inflamatórias. Mas quanto mais coloridas elas forem, coloridas naturalmente, tá? Não é nada com corante, nem nada tipo, uma bolacha sabor morango. Não tá valendo. Tem que ser a fruta em natura ou hortaliça em natura também. Azeite de oliva é super anti-inflamatório. Alho, cebola são super anti-inflamatórios. As nozes e castanhas também. Então, castanha do Pará, castanha de caju, nozes, amêndoas, avelã, toda essa galera. O que não é o amendoim. O amendoim, na verdade, ele é um pouquinho inflamatório. Então, tem que cuidar um pouquinho. Se tem muita acne, pode ser que o amendoim seja um inimigo pra você também. Mas, como eu falei, não existe nada que é regra, tá? Tudo você vai podendo fazer testes com você. Tipo, hoje eu percebi que comi mais amendoim e senti que saiu uma espinha aqui. Pode ser o amendoim. Mas eu parei de comer ele e eu continuo saindo espinha, então pode que, entendeu? Você meio que tem que ir controlando isso. São os alimentos que normalmente são inflamatórios, normalmente são anti-inflamatórios, mas pode ser que pra você essa regra mude pra algum deles, tá? Não tem como saber porque cada corpo é um corpo. Outra coisa que é anti-inflamatória também, batata doce, gengibre. A abóbora eu já falei antes também, mas ela também tá nessa classificação. O inhame, o taiá, o cará, esses tubérculos mais diferentes também, eles são super legais. E os peixes ricos em ômega, então o atum e a sardinha também entram nessa configuração aí de alimentos anti-inflamatórios. Eu tentei fazer um apanhadão, um vídeo geralzão, espero muito que tenham gostado, espero que tenha trazido informações pra vocês. E se tiverem alguma dúvida muito específica, podem comentar aqui embaixo. Sugestão de vídeo pra nutrição ou pra pele também, pode comentar aqui que eu tento trazer pra vocês. Um super beijo, até a... Tchau! Oh baby, I love your